Ainda bem, comidilhos e comidilhas, eu sou o Janos Artia, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje é aquele nosso dia maravilhoso de giro de notícias e não esqueçam, se vocês querem continuar a assistir às notícias mais impactantes da nossa sociedade, então não esqueçam de você descer um bocado da tela, se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal e hoje vamos estar aqui para fazer mais um giro de notícias expresso. Eu só resolvi fazer mais um giro de notícias expresso agora porque, pronto, me deu. Antes de começar, deixa-vos falar daquela que foi a resposta do passatempo que nós fizemos sobre os iogurtes da Danone, onde um jovem chamado André, qualquer coisa assim, ele recebeu uma PlayStation 4, não via em folha quando ganhou esse passatempo, e com isso é ativado o novo passatempo, aquele passatempo que eu já tinha dito antes sobre a geleira, aquela geleira top pica das galáxias que todo mundo vai querer ter em sua casa. Dessa vez a Bela Vida resolveu investir a sério e dar mesmo uma geleira bem pica das galáxias, mas pica das galáxias mesmo, para todo mundo que fazer uma coisa simples, bem simples mesmo. Ele só tem que ir na foto, que eu vou deixar o link da foto na descrição, para você ir lá naquela foto, deixar um comentário para aquele que seja o novo slogan da Bela Vida. Eles querem saber qual vai ser o novo slogan da Bela Vida. E com esse slogan você estará a concorrer para uma geleira. Mas não é só apenas um simples passatempo para você ganhar uma geleira. Também é um passatempo de solidariedade, onde você vai ajudar o próximo. Ou seja, para cada comentário naquela fotografia, para cada slogan que as pessoas comentarem naquela fotografia, será um copo de leite que será entregue para a Liga Angolana de Cancro para ajudar as crianças com cancro. Para ajudar as crianças com cancro. Não esqueçam, pessoal, vão lá, deixem vossos comentários para concorrer a uma geleira, uma super geleira que tem até água na porta. Eles vão montar a geleira, ficamos mesmo assim, uau, também queremos. Mas não, o que vocês acham para que uma pessoa tenha uma bela vida? Quanto mais comentários, mais copos de leite as crianças que têm cancro vão receber no hospital de oncologia. Então não esqueça, essa aqui vai dali. Isso aqui vai dali. Quem ainda não votou nos Angola YouTube Awards na categoria de YouTube masculino, não esqueça. Do link também vai estar aqui na descrição para você ir lá votar para mim. Estamos a caminhar rapidamente para os 100 e tal votos. Pronto, estamos mesmo assim. Então não esqueça, vote em mim no Angola YouTube Awards. Link também na descrição. E vamos direto para o giro de notícias expressas, porque já falei muito. Primeiro vamos começar com uma notícia que impactou o país, que impactou, todos mamam aí, que impactou todo mundo, e eu assim fiquei extremamente estupefacto. Que é o caso da menina de 7 anos, foi para o Maria Pia para arrancar um dente, pois estava a ter um abscesso na boca, e quando saiu do Maria Pia, ela recebeu a notícia de que estava com vírus de HIV, graças a uma transfusão de sangue que ela recebeu lá no mesmo hospital. E todo mundo ficou assim a se perguntar, mas como é possível um caso assim tão insólito? Porque o pai da criança afirma que a menina foi lá fazer a consulta em outubro, e quando ela foi fazer a consulta ela não tinha sido diagnosticada com o vírus do HIV, mas só que depois da consulta disseram que ela precisava de uma transfusão de sangue porque ela havia perdido muito sangue. Depois dessa transfusão de sangue descobriram que ela tem HIV, e incrível é que o problema dentário dela passou, mas só que o HIV não passou, que fica mesmo muito complicado, e nós não conseguimos entender como é que isso é possível, porque segundo também o senhor, ele disse que ele deu uma bolsa de sangue, ou seja, ele doou sangue para que se fosse trocado para um sangue compatível ao da menina, e no caso o sangue que foi compatível ao da menina que lhe deram foi um sangue infectado. Com certeza gerou muita discussão nos comentários na internet, onde muita gente dizia que isso não é possível, porque o centro de doação de sangue angolano é muito rígido, e eu até certa parte concordo com isso, porque fazem muitos testes para que uma pessoa possa doar sangue, porque eles não aceitam sangue de pessoa infectada com HIV, hepatite B, essas coisas assim. Então não havia essa possibilidade dela ter sido infectada lá ou pelo sangue, e fica mesmo muita confusão. Claro que muita gente foi contra o centro de doação de sangue. A realidade é que também muita gente foi a favor, mas a questão é, ela está ou não infectada com o vírus de HIV? O Ministério da Saúde também se pronunciou nesse caso e disse que ainda não há
nenhum teste que deram positivo para que possamos dizer que a menina está realmente infectada com o vírus da HIV. E até mandaram fazer um teste mais profundo, que no caso vai demorar 6 meses. Só depois desse teste mais profundo é que vamos poder dizer que a menina está ou não infectada com o vírus de HIV. E muita gente, claro, disse que aquilo é conversa para boi dormir, porque daqui a 6 meses nós vamos esquecer esse caso. Mas o problema que se instala é exatamente esse. A família está desesperada porque a menina, tão criança, 7 anos que ela tem, foi infectada pelo vírus. Mas também já ouvimos que a Tizé dos Santos se pronunciou em ajudar a mesma menina para que ela possa ter a assistência necessária, que é um grande ato humanitário da deputada Tizé dos Santos, que ultimamente tem feito grandes coisas. O segundo caso também é daqueles que impactaram a semana, que é do jovem que subiu no posto de alta tensão, onde ninguém sabia porquê. Isso aconteceu lá nas bandas do Cacoaco, onde todo mundo só ficou de boca aberta a ver um jovem que subiu num dos pontos mais altos do bairro, porque ninguém sabe. Então com certeza surgiram várias possibilidades, onde uns falaram que lhe cornearam, outros falaram que perdeu emprego e outros falaram é mesmo maluco só. Mas a verdade é que ele conseguiu movimentar a polícia e os bombeiros e toda a comunidade aí ao lado para ver o que estava a se passar. Não conseguimos saber propriamente se o jovem acabou por morrer ou se a polícia e os bombeiros conseguiram lhe salvar, mas todo mundo ficou a se perguntar o que se passava com aquele jovem. Qual é a lhama que ele formou que ele deixou tão high até ali? Ele ficou mesmo high, estava lá nas nuvens com os pássaros. Mas pronto, esperamos que não tenha acontecido nada de grave e que ele esteja muito bem nesse momento e que ele ganhe juízo. E recentemente o Compal ou a Compal, não sei se fica no masculino ou no feminino, eles resolveram inovar e lançar o novo Compal Kisangwa. Deixaram de se focar propriamente apenas nos frutos e passaram a se focar agora também na Kisangwa. Para quem não conhece, a Kisangwa é uma bebida semi-levemente fermentada angolana que não tem nenhum teor de álcool, que é usada como bebida angolana. Nós gostamos muito de Kisangwa. O manguá nesse momento caia muito bem. A Kisangwa que a Compal está a comercializar é uma Kisangwa de fuba de milho. É aquela Kisangwa mesmo de milho. Não sei se agora é de milho germinado ou se é de papa de fuba de milho. Epa, dá para fazer Kisangwa de tudo. Dá para fazer Kisangwa de arroz, dá para fazer Kisangwa de milho germinado, dá para fazer Kisangwa de fuba de milho, dá para fazer Kisangwa de farelo, dá para fazer Kisangwa de maçambala, dá para fazer Kisangwa de ananás, o meu preferido, dá para fazer todo tipo de Kisangwa aqui em Angola. A partir de agora, a Compal vai lançar uma linha de Kisangwas que eu tenho certeza que vai ser fixe. Já que estão a chutar as tias que vendem Kisangwa lá aqui no bairro, então a partir de agora a Compal vai trazer Kisangwa enlatada. Pá, é fixe, ainda não provei, mas estou com esse interesse de provar a nova Ngwa do Compal. Dá para esperar aí que eles espalhem a Kisangwa, que nós vamos estar aqui para provar. E também fica aí a nova ideia, né? Lance os outros tipos de Kisangwa. A de abacaxi, a de milho germinado, a de pá. Todos os tipos de Kisangwa vai ser uma linha que eu tenho a certeza que vai ficar. Se eles souberem produzir mesmo da boa Kisangwa, eu tenho a certeza que vai ficar. Não esqueçam da Kisangwa de raiz. Aquela mesmo daqui da banda, que é mesmo supimpa. E essa é mais uma daquelas notícias de casos insólitos que acontecem mesmo só aqui na banda, onde uma jovem italiana que a partir de agora vive aqui em Angola quer saber de algumas coisas. A publicação dela foi a seguinte: bom dia, eu sou a Júlia, italiana, e estou com os meus 2 filhos em Luanda. Preciso da vossa ajuda. Os meus filhos não param de me perguntar aonde há um círculo. Eles gostariam muito de ir num lugar porque na Itália não perdia o final de semana para ver os animais e os palhaços. O círculo aqui em Luanda fica aonde? Se você quer saber mesmo aonde fica o círculo aqui em Angola, basta você meter a Zap. E se você quer ver os animais, põe no canal número 5. E se você quer ver os palhaços, põe no canal número 100. Com certeza vai dar uma amenizada
para aquilo que os teus filhos querem. Mas círculo mesmo de verdade, aqui em Angola já não tem. E também um parque tá assim mesmo bem rígido como antigamente. Já não tem, o Lembo acabou por bazar. E agora praticamente só tem a Girafa, e a Girafa é um parque aquático, então não conta. O resto dos outros parques, como da Tondinha, Irmãos, que tinha lá no 1º de maio, também já não estão em funcionamento. Então, é um bocado triste, mas devemos dizer que aqui em Angola nós não temos círculo. Aqui em Angola nós não temos círculo. Mas se você quiser amenizar, é aquilo que eu disse, né? Põe no canal 5 para você ver os animais, põe no canal 100 para você ver os palhaços. Estão todos ali. Então, no mais. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de você descer aí um bocado da tela, se inscrever aí no canal, porque é muito importante a tua inscrição, porque a tua inscrição é que dá vida aqui nesse canal. Compartilha para os teus amigos, para que eles possam conhecer e saber das notícias que se passam aqui na Ngimbi. Então também não esqueça de você ir no site do AIA e me votar para melhor youtuber masculino. E também não esqueçam de participar no passatempo da Bela Vida e deixar o teu slogan para concorrer para uma geladeira bem pica das galáxias e ajudar com um copo de leite para os meninos que sofrem de cancro. Então não esqueça, eu sou o Etienne Sardinha e esse foi mais um vídeo. E boa noite, boa sorte. Assista esse vídeo que está aqui, vai mesmo lá com o dedo, o concursor. Nós vemos no próximo vídeo, fiquem bem porque eu passei.